Você já percebeu que o português da escola é diferente do português que você usa? Já percebeu que as regras dos livros são diferentes do modo de falar que a gente conhece? O português da escola é o que chamamos de gramática prescritiva. A gramática prescritiva estuda a estética da língua. Suas regras se baseiam na escrita de autores clássicos e essas regras são recomendações de uso em situações formais. Mas o português não é o que querem que ele seja. O português é como é. A linguística é a ciência que estuda a língua como ela é. Na escola, conhecemos algumas disciplinas científicas: a química, a física, a biologia. Nessas ciências, ninguém avalia o objeto de estudo por razões estéticas. O biólogo, por exemplo, não julga se a tromba do elefante é grande demais, ou acha que um elefante magro seria mais elegante. O biólogo estuda o elefante como ele é. Na linguística também é assim. Estudamos a língua como ela é e procuramos entender sua natureza e suas características. A linguística é uma ciência recente, mas o ser humano sempre refletiu sobre a língua. Já na Grécia Antiga, Platão estudava a relação entre os sons das palavras e seus significados. Ele achava, por exemplo, que o A e o E, por terem sons abertos, formavam palavras que remetiam a coisas grandes, ao excesso. É só no século XX que Ferdinand de Saussure funda a linguística moderna. A língua, para ele, deveria ser investigada de maneira sistemática, com um método definido. E a partir de então, a língua passa a ser estudada como uma ciência. Mas a língua não é uma coisa simples, e como qualquer fenômeno complexo, podemos analisá-la de diferentes perspectivas. Como dizia Saussure, é o ponto de vista que cria o objeto. Por isso, a linguística é uma ciência ampla. Ela abarca diversas linguísticas e cada uma estuda a língua de forma distinta e busca responder a diferentes perguntas. Nesse vídeo, vamos ver algumas delas. A sociolinguística estuda a influência de fatores sociais na língua. Um dos estudos pioneiros sobre o tema aconteceu na década de 60 em Nova York. William Labov descobriu que podia prever como os atendentes de lojas falavam dependendo de onde trabalhavam. Nas lojas mais caras, os vendedores falavam as palavras de maneira mais descolada. Eles usavam uma pronúncia nova para a época. Floor. Nas lojas mais baratas, os funcionários falavam de forma mais conservadora. Floor. E usavam uma pronúncia mais clássica, próxima ao inglês da Inglaterra. O estudo mostrou como as línguas mudam ao longo do tempo e como as pessoas escolhem diferentes variedades linguísticas para reforçar socialmente suas identidades. O jeito de usar a língua também pode revelar nossos valores, opiniões, crenças e ideologias. Veja só. Essa manchete parece uma boa notícia, não? Mas existe outra maneira de dizer a mesma coisa. Agora a notícia já não parece tão boa, certo? Os analistas do discurso estudam como a maneira de usar a língua revela as ideologias de uma época. Anunciar a formação de professores como um investimento mostra que o jornal defende a responsabilidade dos governos com o bem-estar social. E o que revela um jornal que usa a palavra gasto nesse contexto? Alguns jornais podem até tentar esconder a ideologia que defendem, mas um linguista atento sempre pode descobri-la. Os linguistas não estudam só os aspectos sociais da língua. Há aqueles que estudam seus aspectos neurocognitivos. Eles investigam como a língua funciona na mente e no cérebro dos humanos. Os psicolinguistas investigam processos mentais. Eles pesquisam o que acontece na mente humana quando aprendemos ou usamos uma língua.
Graças a eles, sabemos, por exemplo, que as crianças já diferenciam sua língua de outras logo depois de nascerem. É claro que recém-nascidos não conseguem ler um livro. Na verdade, não conseguem nem entender uma palavra. Mas eles reconhecem alguns aspectos do ritmo, ou melhor, da prosódia da sua língua. Ouvindo a voz da mãe, a criança vai aprendendo aquele ritmo mesmo dentro do útero. E é por isso que a prosódia da língua materna é um conhecimento muito enraizado na nossa mente. De modo que é muito difícil mudá-la quando precisamos aprender o ritmo de uma segunda língua. E esse é um dos motivos por que é tão difícil perder nosso sotaque. Os neurolinguistas estudam como funcionam os mecanismos cerebrais da língua. Eles descobriram, por exemplo, que ativamos prioritariamente o hemisfério esquerdo do cérebro quando usamos nossa língua materna. Mas, curiosamente, algumas regiões do hemisfério direito ficam mais ativas quando começamos a falar uma segunda língua. Com base em conhecimentos assim, alguns neurolinguistas acreditam que um dia poderemos até criar equipamentos de estimulação cerebral para ajudar a aprendizagem de línguas. É claro que os pequenos exemplos que vimos neste vídeo não abarcam todas as perguntas que a linguística quer responder, mas mostram algumas das diferentes abordagens para estudar a língua. E é olhar a língua de diferentes ângulos que nos permite compreendê-la como um todo. Se você quer conhecer um pouco mais dessa ciência, assista aos nossos outros vídeos sobre o tema.